Pessoal, vamos começando então a aula nossa. Vamos começando aí, nós estamos no, acho que é isso mesmo, capítulo 6 da apostila do SAS aí, no livro 2. Nós vimos na aula passada, segunda-feira passada, nós vimos o número de oxidação. Agora a gente vai ver as relações de oxirredução, tá? Como é que são essas relações de oxirredução? A gente vai ver o que é uma reação de oxirredução. Quando você tem alteração aqui, ó, no número de oxidação. O que é o agente redutor? O que é o agente oxidante? Como é que nós determinamos isso? Então, isso aqui é uma coisa que nós já vimos, tá? Lá atrás, no segundo ano, no primeiro ano, nós já falamos algumas coisas sobre isso. Não é uma matéria fácil, é uma matéria que você vai pegar aqui só o básico mesmo, que não tem enrosco. Por exemplo, como é que eu sei que eu estou trabalhando com uma reação de oxirredução, não estou trabalhando com uma reação convencional, por exemplo, na química, tá? Então, dá uma olhadinha para cá. Aqui eu tenho ácido nítrico, tá? Aqui eu tenho o iodito, né? O ácido iodídrico, aqui formando dióxido de nitrogênio, liberando água. O ácido nítrico aqui, ele está reagindo com o iodo elementar. Primeira coisa que eu vou estabelecer aqui se uma reação química é ou não de oxirredução, e quando ela for de oxirredução, tudo isso muda no que diz respeito à confecção até do balanceamento, porque eu tenho um balanceamento convencional, que nós usamos o balanceamento por tentativas, aí quando você passa, você vai ter o balanceamento por oxirredução, que já é outro estilo de balanceamento, tá? Aí vai vai ter que fazer algumas situações ali para você descobrir qual que é a variação do NOx, qual que é a atomicidade daquele elemento que está sendo oxidado ou que está sendo reduzido, para você multiplicar essa variação pela atomicidade, para você jogar no agente inverso. A gente vai ver como é que é essa regrinha. Mas antes disso, vamos aqui, ó, começar estabelecendo aqui a diferenciação. Uma reação que eu bato o olho, como é que eu posso saber que essa reação, por exemplo, aqui, ela diz respeito a uma reação de oxirredução? Então, dá uma olhadinha para cá, ó. Aqui no ácido nítrico, eu tenho nitrogênio. Está saindo aqui, ó, como produto, como reagente, eu tenho ácido nítrico. Como produto, eu tenho dióxido de nitrogênio. Então, a primeira pergunta que eu vou analisar aqui é o seguinte: será que o número de oxidação do nitrogênio, do ácido nítrico, do nitrato aqui no caso, ele é o mesmo do nitrogênio que está junto ao oxigênio no dióxido de nitrogênio, nesse óxido? Será que é o mesmo? Se for o mesmo número de oxidação, eu não tenho variação no NOx, tá? Então, se eu não tenho variação no NOx, nem aqui e nem com iodo, por exemplo, eu não tenho uma reação de oxirredução, porque o NOx, tanto no produto quanto no reagente, ele foi mantido inalterado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso. Olha o que está acontecendo aqui. Zé, aqui eu tenho uma substância, né? Tem uma substância pura composta por 3 átomos distintos. Bom, eu quero saber o NOx de uma substância pura. Se a substância é uma substância pura composta, o NOx, a somatória do NOx é igual a zero. Se fosse aqui um ânion composto, tá? A somatória do NOx seria igual à carga do ânion. Nós vimos isso na segunda. Portanto, aqui dá zero, que eu não tenho carga nenhuma, a somatória do NOx vai dar zero. Então, eu quero achar aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 2 elementos, um elemento entrando e outro elemento saindo, tá? Será que existe variação de NOx entre o nitrogênio? Aí, por exemplo, quando eu olho para o oxigênio, o NOx dele aqui ele é -2. Aqui também ele é -2, aqui ele é -2, e o oxigênio da água é -2. Então, com relação ao oxigênio, por exemplo, não houve nenhuma variação de NOx. Quando eu olho para o hidrogênio aqui, ele é +1, aqui ele é +1, e aqui ele é +1. Com relação ao hidrogênio também, olhando aqui nessa equação, tanto como reagentes como produto, não há nenhuma variação de NOx nessa equação.
Então, vamos lá. No nitrogênio, olha o que eu tenho. Vamos calcular, então, o NOx, normalmente aquilo que eu falei para vocês, que pode dar algum BO na hora para você descobrir, é o NOx do elemento intermediário. Então, vamos calcular aqui, ó, o NOx do nitrogênio. Então, aqui, ó, 3 vezes menos 2 de cada oxigênio dá quanto quiser? Dá menos 6, tá? O hidrogênio é mais 1, então, olha só, mais 1 com menos 6 dá menos 5. Qual o número somado com menos 5 para dar zero? Ah, então o nitrogênio aqui, Zé, tem que ser mais 5. Isso, achei o NOx do nitrogênio, tá? Ah, então achei que é mais 5. Aí eu venho para cá e vou dar uma olhadinha aqui qual que é o NOx desse nitrogênio que está saindo como produto do ácido nítrico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, o oxigênio é menos 2. 2 vezes menos 2 deu menos 4. Qual o número somado com menos 4 para dar zero, Zé? Mais 4. Então significa que esse nitrogênio aqui, ó, ele é mais 4. E esse aqui que está entrando como reagente, ele é mais 5. Ah, então presta atenção. De mais 4 para mais, aliás, de mais 5 para mais 4, eu tive uma redução do NOx. Ah, Zé, peraí. Então você teve uma redução do NOx? Tive. Uma redução do NOx. De quanto, Zé? Uma redução de 1. O que representa isso? Então eu tinha uma carga positiva maior, que ela se tornou aqui na transformação química uma carga positiva menor. Então, ó, se eu perdi carga positiva, automaticamente o inverso é verdadeiro. Eu estou o que aqui, Zé? Eu estou ganhando elétrons. Eu estou ganhando carga negativa. Não esqueça disso. É aquele mesmo princípio de formação dos cátions. Lembra lá? Se eu perco elétron, eu fico com mais cargas positivas. Eu tenho cátion. Se eu ganho elétrons, eu fico com mais cargas negativas. Então eu tenho ânion. Lembra? Aqui o princípio é o mesmo. Se o meu NOx reduziu ao passar do reagente para o produto, eu tive uma diminuição de cargas positivas. Então, em todo o processo que eu tenho diminuição de cargas positivas, eu vou ganhar elétrons. Ah, diminuiu a carga positiva para compensar, eu ganho elétron. Então, olha só. Quantas cargas positivas aqui elas diminuíram? Uma carga, Zé. Portanto, então eu tive aqui um ganho de elétrons, de um elétron, tá? Beleza. Agora, faltou outro elemento nessa equação para a gente relacionar. Então, isso aqui é redução, né, pessoal? Beleza. Ó, e aqui, Zé, eu tenho o iodo elementar, substância pura simples, que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, se ele é uma substância pura simples, eu tenho aqui que o NOx dele é zero. Ah, que fera. Então é zero, né? É, substância pura, o NOx é zero. Nós já vimos isso, segunda-feira passada. E esse iodo que está aqui, do iodito, Zé? Esse iodo aqui, ó, olha o que está acontecendo com ele aqui. Qual que é o número de oxidação dele? Não sei, tem que calcular. Por quê? Porque ele está no meio, tá? Mas aqui é a mesma coisa que aconteceu com o ácido nítrico, ó. Cada oxigênio menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Cada hidrogênio à esquerda é mais 1. Então, mais 1 com menos 6 deu menos 5. Qual o número somado por menos 5 para dar zero? Então, quer dizer que o iodo aqui tem que ser mais 5. Ah, então deixa eu entender. O iodo aqui, ó, ele está sofrendo oxidação. O que é oxidação? Ele está ganhando NOx. Aqui ele está perdendo, ele está reduzindo NOx. Aqui ele está aumentando o NOx. Toda vez que um elemento químico ele aumenta o número de oxidação, nós temos uma oxidação,
toda vez que o elemento químico ele reduz o número de oxidação ao longo da uma transformação, nós temos uma redução. Óbvio, Zé, óbvio. Cuidado agora. Agora você analisa pelo inverso. Se ele está ganhando cargas positivas, automaticamente, durante a oxidação, tá? Ele está perdendo elétrons. Então ele perde elétrons. Isso. Quando ele ganha cargas positivas, o inverso é verdadeiro. Ele perde elétrons. Agora, olha só. Quando ele perde cargas positivas, ele ganha elétrons. Então, isso é fundamental para ficar bem afixado na sua mente. Então, em toda reação de oxidação, tá? A redução representa um ganho de elétrons e a oxidação representa uma perda de elétrons. Nossa, isso é fácil. É fácil. Só você guardar a lógica, tá? Outra coisa. Olha o que está acontecendo aqui, então, ó. Esse ácido nítrico aqui, ó. O que ele é nessa reação? Esse ácido nítrico. Esse ácido nítrico aqui, ó. Ele é o agente. Quem sofre redução, ele é conhecido como agente oxidante. Por quê, Zé? Porque é ele que está ganhando elétrons. Ele é o agente oxidante da reação. E quem sofre oxidação, tá? Ó, ele é o agente, o que, Zé? Ele é o agente redutor. Por que ele é o agente redutor? Porque é ele que está perdendo elétrons. Tá? Então, na redução, você tem aqui, ó, o agente oxidante, e na oxidação, você tem aqui, ó, o agente redutor. Então, o agente redutor, ele está perdendo elétrons, tá? E o agente oxidante, ele está o quê, Zé? Ele está ganhando elétron. Tão simples assim de guardar. Aí eu bati o olho nessa equação. Então, eu posso dizer que nessa equação, simultaneamente, está acontecendo um processo de oxirredução. Ah, beleza, está acontecendo um processo de oxirredução? Tá. Então, eu tenho, então, oxidação e redução. Tá. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Continuando aqui na mesma situação aqui, ó. E nessa situação aqui, Zé, o que pode acontecer aqui, ó? Na mesma equação. Eu vou usar um agente aqui. Será que esse agente, ele pode, numa equação química, ele pode simultaneamente ser o agente oxidante e o agente redutor? Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui eu tenho sulfato. Aqui eu tenho sulfato. Então, aqui eu tenho ácido sulfúrico. E aqui eu tenho sulfato de potássio. Bom, Zé, se é sulfato, eu nem preciso perder tempo aqui, né? Se é sulfato entrando e sulfato saindo, eu vou saber que o enxofre de cá e o enxofre que está saindo, ele tem o mesmo número de oxidação. Não precisa nem fazer, né, Zé? Não. Se os dois são sulfatos, SO4 menos 2, significa que o número de oxidação dele é mais 6, não vai mudar. Tá? Não precisa nem perder tempo quando você vê aqui, ó, um íon ligado aqui e o mesmo íon de cá. Então, não é ele que vai variar o número de oxidação. Aí você vai analisar isso aqui. Aqui eu tenho o clorato. Então, aqui eu tenho o clorato de potássio. E aqui eu tenho perclorato. Perclorato de potássio. Então, o íon aqui ele sofreu uma alteração, Zé. Beleza. E aqui, para ajudar, eu tenho um dióxido de cloro. Nossa, tem um dióxido de cloro também, né? Tem cloro aqui também, né? Tem. Bom, o hidrogênio eu sei que é mais um. O hidrogênio aqui todo ele é mais um, não sofre variação do NOx. Todos os oxigênios que eu tenho aqui, não tem nenhum peróxido, não tem nenhum superperóxido, todos eles aqui são menos 2. É o que vai acontecer na maior parte dos exercícios que a gente vai fazer, não vai mudar essa condição, tá?
Dificilmente vai sair lá apresentar uma água oxigenada, um peróxido de hidrogênio com NOx -1, ou um superperóxido com NOx menos meio, tá? Difícil acontecer. Pode acontecer, mas já é mais rápido. Então, dá uma olhadinha aqui. Vamos analisar, então, esse cloro que está como reagente, que está reagindo aqui diante do ácido sulfúrico. Dá uma olhadinha aqui, Zé. Vamos achar o NOx dele, para a gente ver se está variando em relação aos demais cloros que aparecem aqui como produto. Então, vamos dar uma olhadinha e vamos achar o NOx dele. Facinho, né, Zé? Ó, 3 vezes menos 2, dá menos 6 aqui. Menos 6, e o potássio aqui é mais 1. Então, olha que legal. Mais 1 com menos 6, deu menos 5. Qual o número somado com menos 5 para dar zero? Mais 5. Então, quer dizer que esse cloro do meio aqui, Zé, eu já sei que é mais 5. Beleza. Agora, para eu comparar, então, o clorato de potássio com o perclorato de potássio, olha o que eu vou ter aqui. Vamos ver o NOx dele, ó. 4 vezes menos 2, deu menos 8. Coloca o menos 8 aqui em cima, bonitinho. Menos 8. O potássio é mais 1. Como é que eu sei que o potássio é mais 1 mesmo, Zé? Porque quando eu olho na tabela periódica que é fornecida lá na minha prova, ou no enunciado da questão mesmo ele fornece, né, eu sei que ele é do grupo 1A da tabela periódica. Grupo 1A, NOx mais 1. 2A mais 2. 3A mais 3. E assim vai, tá? Bom, aí, Zé, eu tenho aqui mais 1 com menos 8. Deu menos 7. Qual o número somado com menos 7 para dar zero? Então, é o mais 7. Então, logo eu venho aqui e coloco que esse cloro, que está no meio aqui, ó, ele é mais 7. Ah, beleza. E aqui, Zé? E esse cloro aqui, qual que é o NOx dele? Então, olha só. O óxido, o oxigênio aqui é menos 2. Então, 2 vezes menos 2 deu menos 4. Beleza, Zé, menos 4. E aqui, Zé? Qual o número somado com menos 4 para dar zero? Mais 4. Então, tá aí, mais 4 com menos 4 dá zero. Então, o NOx aqui, ó, desse dióxido de cloro é mais 4. Então, olhando aqui para a reação, olha o que eu vou ter. Olha que fera. Aqui, ó, o cloro está passando de mais 5 para mais 7 no perclorato de potássio. Então, olha só que interessante. De mais 5 para mais 7, eu estou ganhando, estou aumentando o NOx. Se eu estou ganhando NOx ou se eu estou aumentando o NOx, eu estou ganhando cargas positivas e estou perdendo cargas negativas. Ou seja, estou perdendo elétrons. Nossa, Zé. Você está perdendo elétron aqui. Estou perdendo elétron. Exatamente. Tá? Então, você tem aqui uma reação de aumentar o NOx, oxidação. Isso. Aumentei o NOx, oxidação. Então, nessa reação de transformação entre o clorato de potássio em perclorato de potássio, como eu tenho uma reação de oxidação e como eu tenho uma reação que está perdendo elétrons, o que está acontecendo aqui, Zé? Eu estou tendo aqui esse primeiro elemento aqui como reagente, ele, nesse caso, ele está funcionando como agente redutor. É uma reação de oxidação, ele está perdendo elétron. Então, ele é um agente redutor, ele contribui para perder elétrons. Entendi. E aqui, ó, quando eu comparo esse composto agora com o dióxido de cloro, o que está acontecendo aqui, Zé? Ó, ele está diminuindo, ele está sofrendo uma redução do NOx. Verdade, Zé. Ele está sofrendo uma redução do NOx. Está indo de mais 5 para mais 4. Verdade. O NOx dele diminuiu. O NOx dele reduziu. O que significa isso? Que ele está sofrendo uma redução. Então aqui eu já posso dizer que eu tenho uma equação de oxo-redução. Posso. Tá? Só que esse mesmo composto que em relação ao perclorato de potássio ele sofreu oxidação, em relação ao dióxido de cloro, ele está sofrendo redução. Tá vendo? Ó, ele está indo de mais 5 para mais 4.
Verdade, está sofrendo redução, Zé. Está sofrendo redução. Se ele está sofrendo redução, significa que ele está perdendo NOx. Ele está perdendo carga positiva. Se ele está perdendo carga positiva, significa que o inverso é verdadeiro. Ele está ganhando elétrons. Então, nesse caso aqui, ele está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, esse mesmo composto que para esse elemento ele funcionou como agente redutor, agora aqui na redução ele funciona como agente oxidante. Tá? Então, é possível acontecer isso? Tanto que eu estou te mostrando aqui agora. Então, o mesmo composto, dependendo do tipo de reação que nós vamos ter aqui, ele pode ser, numa reação de óxido-redução, ele pode ser o agente redutor e o agente oxidante simultaneamente, mas para dois elementos distintos. Tá? Então, isso é possível? É possível. Então, aqui, na oxidação, ele é o agente redutor, e na redução, ele é o agente oxidante. Como agente redutor, ele está perdendo elétron. Como agente oxidante, ele está o quê, Zé? Ele está ganhando elétron. Ah, mas então isso é fácil demais, Zé. É fácil. A partir daqui, você já identifica essa reação de óxido-redução. Então, muito simples para a gente fazer, muito simples para a gente analisar, é fácil mesmo. Então, vamos ver se isso é fácil de verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui nas atividades. Ele vai pedir para a gente analisar aqui essas atividades, tá? De oxi-redução. Então, quais seriam aqui os exercícios? Agora, presta atenção aqui nos exercícios, porque é aquilo que eu falo para vocês. Essa parte da química, a gente aprende fazendo exercício. Não tem outra forma senão fazendo exercício, tá? Então, a melhor forma que tem é treinar. Por isso que vocês devem treinar também em casa. A gente passa aqui o respaldo para vocês, tá? A base para vocês aqui fazer em casa, depois vocês resolvem aí em casa os exercícios. Igual genética, tem que treinar. Ele vai dizer assim, ó, redutores são substâncias que fazem acontecer alguma coisa. Então, redutores são substâncias que fazem acontecer o que? Fazem acontecer redução, oxidação e, ao mesmo tempo, sofrem oxidação. Então, nesse caso aqui, ó, os redutores são substâncias que fazem acontecer. Se for, por exemplo, um agente redutor, eles promovem a oxidação e promovem em contrapartida, o aumento do NOx e a redução dos elétrons. Aí vai dizer assim, ó, visto que redutores sofrem oxidação, tá? No redutor, há uma espécie química cujo NOx aumenta, tá? Pois, aquilo que eu acabei de falar, perde elétrons. Oxidantes são substâncias que fazem acontecer. O que ela faz acontecer aqui, as substâncias oxidantes? Oxidação e, ao mesmo tempo, sofrem redução. Visto que oxidantes sofrem redução no oxidante a uma espécie cujo NOx diminui, pois ganha elétron. Então, no oxidante, ocorre, então, o que nós chamamos de redução. Aí vai dizer assim, das afirmações anteriores, pode-se concluir que nas reações de 3 e transferência de elétrons de 4, tá? Pode-se dizer que... Então, quais seriam aqui, ó, as condições estabelecidas no exercício? Então, vamos lá. Analisando aqui, ó, os elementos que sofrem, que são aqueles que ele está chamando aqui de redutores,
eles são elementos que sofrem ou que fazem com que haja o processo de redução. A redução do quê? Redução de elétrons. Então, o número 1 representa a redução. E quando você tem a redução de elétrons, você tem um aumento do NOx. Quando você tem um aumento do NOx, você tem um processo de oxidação. Tá? Aí, em contrapartida, ele diz, oxidantes são substâncias que fazem com que ocorra o quê? Oxidantes. Ocorra um aumento do NOx. Então, ocorra a oxidação, tá? Se ocorre oxidação, o que está acontecendo? Você está perdendo, você está sofrendo uma redução no número de elétrons, tá? Aí ele diz no fim aí, ó, quando o NOx diminui, ganha 2 elétrons. Assim pode-se concluir que as reações, então, são de oxirredução, ocorrendo a transferência de elétrons. De quem para quem? Do redutor para o oxidante. Então, portanto, analisando o exercício aí como um todo, o número 1, ele seria a redução, o número 2 seria a oxidação, o 3 que ele fala que seria a oxirredução, e o 4 que ele fala aqui seria o redutor, tá? Então, seria uma questão teórica. O que você fala, Zé, questão teórica desse tipo vai cair? Não, cai mais questão prática, com equação, tá? Então, a partir da equação, aí você vai ter uma questão prática, e a partir dessa questão prática da equação, você vai resolver e responder, sim, em função dessa questão, aquilo que lhe é solicitado no enunciado. Aí vai dizer assim, ó, o bromo é encontrado em níveis de traço em seres humanos. Seus compostos possuem diversas aplicações. Dentre elas, cita-se o brometo de potássio, que é o KBr, tá? Brometo de potássio. Aí vai dizer assim, que tem sido utilizado no tratamento de epilepsia em humanos e animais. Esse elemento químico pode apresentar diferentes estados de oxidação, sendo encontrado na água do mar e na salmoura, na forma de brometo. Pela reação do íon com cloro, Cl2, obtém-se o bromo molecular, conforme equação a seguir. Aqui eu tenho o brometo, presta atenção que ele está com a carga aqui -1, né? Que é o brometo, carga -1, coisa que não aumenta mais, mas tudo bem. Então você tem aqui o brometo, então o NOx dele aqui é -1. Aqui eu tenho o cloro gasoso, esse cloro gasoso aqui, NOx dele é 0, é uma substância pura simples. Aqui eu tenho o outro brometo, esse brometo aqui, ó, o NOx dele é 0, substância pura, simples. E aqui eu tenho o cloro, cloreto, na verdade. Eu tenho um ânion cloro. Ah, se eu tenho um ânion cloro, Zé, esse ânion cloro aqui, ó, qual que é nesse ânion cloro ou no ânion cloreto, qual que é o NOx dele? Já me deu aqui que é -1. Então, presta atenção. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ó. Aí, no próprio exercício da apostila de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, que a carga dele é -1, tá? Ele está passando aqui, ó, o brometo de -1 para 0. Então, tá aqui, ó, você coloca -1 para 0. Então, o que está acontecendo aqui? Se ele está passando de -1 para 0, ele está aumentando o NOx. Ah, ele está aumentando de -1 a 0, aumenta o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está sofrendo oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, esse brometo aqui, ó, ele está perdendo elétron. Ou melhor,
Se ele está sofrendo isso, ele está perdendo o elétron. Então, esse brometo aqui, se ele está perdendo o elétron, ele é o agente redutor. Ele está reduzindo o número de elétrons. Ah, entendi, Zé. E o cloro? O cloro é o processo inverso. O gás cloro. Ó, ele está saindo do NOx 0 e está partindo para o NOx aqui, ó, -1. Então, o que está acontecendo com ele, Zé? Ele está indo de 0 a -1. Ah, que legal. Então, ó, de 0 a -1, o que acontece, Zé? 0 a -1. Ele está aqui, ó, diminuindo o NOx. É verdade, Zé. 0 a -1 está diminuindo o NOx. Se ele está diminuindo o NOx, ele está sofrendo aqui uma redução. Se ele está sofrendo uma redução, esse cloreto aqui, ó, ele é o que nós chamamos de agente oxidante, porque ele está ganhando elétron. Então, esse que sofre redução é o agente oxidante, e o que sofre oxidação é o agente redutor. Esse está perdendo elétron, esse está ganhando elétron. Beleza. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele vai dizer assim, analisando a equação, é correto afirmar que o cloro é o agente redutor. Não, ele é o agente oxidante, porque ele está sofrendo redução. Tá? Aí ele diz assim, ó, o brometo é oxidado em função de seu potencial oxidante. O brometo, o que está acontecendo com ele? Ele é o quê? O agente redutor. Então, ele é reduzido, não oxidado. Tá? Então, o brometo, ele é o agente reduzido. Aí, oi. Eu não entendi. O cloro está sofrendo a redução? O cloro, o que está acontecendo com ele? Está indo de 0 a -1, né? Então, ele está sofrendo redução. E o brometo está indo de -1 a 0. Então, ele está sofrendo o quê? A oxidação. Não está aumentando o NOx, de -1 para 0, não aumenta o NOx em +1? Entendi. Então, ele está sofrendo aqui a oxidação. Então, se ele está sofrendo a oxidação, ele é o agente redutor. E esse aqui que está sofrendo a redução, ele é o agente o quê? Oxidante. Tá? Esse aqui está ganhando elétron, esse está perdendo elétron. Então, vamos lá. O cloro 0 é o agente redutor. Na verdade, ó, o cloro de 0 para -1, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo NOx. Se ele está perdendo NOx, ele é o agente oxidante, não o agente redutor. Aí diz assim, ó, o brometo, ele é reduzido em função do seu potencial oxidante? Não, ele é reduzido em função da condição dele ganhar elétrons. Não é de seu potencial oxidante. Aí diz assim, ó, o cloro 0, ele é o agente oxidante? Então, olha só aqui, ó, cloro 0, ele está sofrendo redução, então, portanto, ele é o agente oxidante porque ele está ganhando elétron, tá? Então, letra I aqui, ó, sem problema. É só você iniciar o exercício, já definir quem está sofrendo redução, quem está sofrendo oxidação. A partir disso, é só observar que quem sofre redução é o agente oxidante, quem sofre redução é o agente... aliás, quem sofre oxidação é o agente redutor e quem sofre redução é o agente oxidante. Aí você vai resolver 99,9% de exercícios que pedem aqui, ó, vai falar sobre quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante. Bom, aí no exercício 3, nós vamos ter aqui, ó, no exercício 3, um detalhe legal. Vamos lá, vai falar da alquimia, dos alquimistas. Aí você vai ter aqui, ó, os alquimistas descobriram que o ouro pode ser dissolvido em uma mistura
de 3:1 de ácidos clorídricos e nítrico, conhecida como água régia ou água real, conforme a reação química a seguir. Vamos lá. Vamos analisar aqui, então. Aqui eu tenho a reação química. Olha só o que está acontecendo. Eu tenho que analisar os componentes dessa reação primeiro, tá? Para eu descobrir se há aqui oxirredução. Então, analisando os componentes dessa equação, olha que eu estou me deparando aqui, ó. O ouro aqui, ó, o ouro sólido, NOx dele aqui, metal, 0. Não é íon aqui, é o sólido. Então, o NOx dele é 0. Esse ouro aqui, ó, qual que é o NOx dele, Zé? Então, aqui é fácil, tem 4 cloretos, né? Então, ó, 4 vezes menos 1, deu menos 4. Qual o número somado aqui com menos 4? Qual que é a carga aqui dele, ó? É menos 1. A carga desse ânion aqui, ó. Qual o número somado com menos 4 para dar, então, menos 1? Aqui a carga do ânion é menos 1. Como é que você sabe que o cloro é menos 1, cloreto é menos 1? Porque você olhou na tabela periódica, viu que ele é do grupo 7A, perto lá, encostado nos gases nobres. Então, são elementos que têm 7 elétrons na última camada, precisa ganhar um elétron para ficar com a configuração de um gás nobre. Todos eles, cloro, bromo, iodo, acetato, do grupo 7A, tá? Tem 7 elétrons. Para isso, você pode consultar a tabela periódica, saber consultar a tabela periódica é fundamental. Então, você sabe que o cloreto é menos 1, então 4 vezes menos 1 deu menos 4. Aqui você tem um ânion com carga, ó. Aqui não é um composto. Aqui você tem um ânion. Qual que é a carga do ânion? Então, a somatória do NOx é igual à carga do ânion. Então, qual o número somado com menos 4 que vai dar menos 1? Então, vou ter aqui, ó, mais 3. Ah, Zé, então eu coloco aqui mais 3? Coloco mais 3. Então, o que eu estou observando aqui, ó? Eu estou observando que o ouro, o NOx dele está variando de 0 a mais 3. Então, eu já tenho aqui uma reação de oxidação do ouro. Exato. Então, ele está indo de 0 a mais 3. Então, se eu tenho um aumento do NOx, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, esse ouro aqui, ó, ele é meu agente redutor, tá? Diante da oxidação, porque ele está perdendo elétron. Nossa, Zé, que interessante. Então, aqui mais 1, aqui mais 3. Beleza. Com relação ao nitrogênio, será que é alteração do NOx aqui, Zé? Provavelmente, né? Provavelmente é alteração do NOx. Olha só. O nitrogênio aqui eu tenho na forma de nitrato e aqui eu tenho na forma de óxido ou monóxido de nitrogênio. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos fazer aqui, ó. Olha, cuidado que aqui eu tenho um ânion agora. Aqui eu tenho um ânion. Então, ó, o oxigênio é menos 2 e esse ânion, essa carga que está aqui em cima, não é do composto, é a carga do ânion, tá? Porque aqui não tem um composto. Quando eu tenho um composto, por exemplo, a água, o dióxido de nitrogênio, a carga dele não aparece, porque é 0. Então, aqui, ó, a carga é menos 1, é menos 1. Então, eu coloco aqui carga igual a menos 1, a somatória do NOx. Então, ó, 3 vezes menos 2 do oxigênio deu menos 6. Qual o número somado com menos 6 para eu ter essa carga aqui menos 1? Então, vai ser mais 5. Então, o nitrogênio do nitrato, do ânion nitrato, ânion oxigenado, é mais 5. Aí eu vou olhar para cá. Olha que eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar com esse nitrogênio aqui, Zé. Ó. E esse nitrogênio? Qual que é a carga dele? Se o oxigênio é menos 2, aqui eu tenho uma substância, tá? Pura, composta. Se ele é menos 2, a somatória do NOx tem que dar 0, né, Zé? Tem que dar 0. Se ele é menos 2, qual o número somado com menos 2 para dar 0? Mais 2. Então, presta atenção, ó. O nitrogênio aqui, ó, ele está passando de mais 5, e está chegando aqui o nitrogênio, ó,
a mais 2. Então, o que está acontecendo com o nitrogênio, com o NOx dele aqui, ó? Ele está sofrendo uma redução. Se ele está sofrendo uma redução, porque ele diminuiu o NOx. Se ele diminuiu o NOx, isso significa que ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, é porque esse nitrato aqui, ó, ele está atuando como agente oxidante. Então, presta atenção. O nitrato é o agente oxidante dessa equação e o ouro é o agente redutor. O agente oxidante sempre sofre redução e o agente redutor sempre sofre oxidação. Aí vamos ver o que vai dizer aqui para a gente. Assinale a alternativa correta em relação à reação anterior, que é essa aqui, tá? Aí você fala, mas é esse cloro e esse cloro aqui, ó. Esse cloro ele é -1, ou cloreto, né? Ele é -1. E esse cloreto aqui também, ele é -1. Não alterou NOx. Então ele diz assim, ó, o ouro metálico sofreu redução? Não. Ele foi de 0 a mais 3. Então ele sofreu oxidação. Então se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Aqui está dizendo que ele é o agente oxidante. Está errado. Aí vai dizer assim, ó, o ouro metálico sofreu oxidação, vamos ver aqui, ó, oxidação, né? Aumentou o NOx. Então, se ele aumentou o NOx, ele é o agente que a gente chama de agente redutor. Beleza. Aí ele diz assim, ó, o nitrato sofreu redução. Então, ó, o nitrato aqui, ó, o nitrogênio diminuiu o NOx, portanto, ele sofreu redução e ele vai ser o agente oxidante. Então, ele é o agente oxidante e 3 elétrons estão envolvidos nessa reação de oxirredução. Tá verdade ou não? Ó, aqui ele está indo de 0 para mais 3. Então, são 3 elétrons aqui que ele está perdendo. E aqui ele está indo de mais 5 para mais 2. Aqui ele tem 3 elétrons que estão sendo ganhos. Então, na verdade, 3 elétrons estão envolvidos nessa reação de oxirredução. Tá? Então, você pode marcar direto aqui, sem medo de errar, a alternativa B de bola. É um exercício bem simples, um exercício tranquilo. Depois você vai ter aqui uma outra série de exercícios aqui para você resolver em casa também, para não ter nenhum problema, tá? Para compreensão. Para você treinar, oxirredução, você tem que treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica na oxirredução. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, em fogo provocado por sódio metálico, esse fogo provocado por sódio metálico, porque quando é uma questão que envolva atomística, você tem aqui o princípio de Niels Bohr, né? Vamos lembrar lá do princípio de Niels Bohr, não pode esquecer desses detalhes. Mas ele vai dizer, então, em fogo provocado por óxido, que você tem o salto quântico, né? Óxido metálico, e quando ele volta, ele libera luz para a camada dele. Não deve ser utilizados extintores de incêndio à base de gás carbônico, pois esse gás pode reagir com o metal aquecido, conforme a equação química a seguir. Aqui ele está sendo bonzinho por enquanto, né? Aqui ele está te dando as equações todas balanceadas, tá? A gente vai ver que a gente vai calcular também, como nessas equações de oxirredução, a gente vai aprender a fazer o balanceamento dessas equações, que é muito fácil também. Vai ver que é simples demais, balanceamento por oxirredução. Medíocre. Mas tem que saber tudo sobre o número de oxidação e saber diferenciar as equações de oxirredução. Isso cai. Aí você tem aqui o sódio, mas esse aqui é o sódio metálico, tá vendo? Não tem nenhuma carga aqui, ó. Então não é o sódio que você vai correr na tabela periódica, olhar lá que é mais 1. Porque se ele fosse o cátion, ele já teria a carga mais 1 aqui, ó. Mas não é isso que ele está te falando. Ele está te dando aqui um sódio metálico. Então a carga dele é 0. Tá? É um metal nulo. Aqui eu tenho o CO2, formando
carbonato de sódio e liberando aqui o elemento carbono. Então está tudo aí, bonitinho, tudo perfeito. Aí vamos analisar aqui essa equação. Então a primeira coisa você vai analisar. Esse sódio está passando de 0, indo para quanto, Zé? Vamos analisar aqui, ó. Olha, o oxigênio, eu sei que ele é menos 2, então eu coloco aqui menos 2. Eu tenho 3 oxigênios. Então, 3 vezes menos 2, eu tenho aqui, ó, menos 6. Tá? O sódio, aí sim, aí você tem o sódio dentro de um composto químico, não é o sódio isolado, não é o sódio metálico. Aí você vai na tabela periódica e vê lá que o sódio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio estão na coluna 1, 1A. Ah, Zé, coluna 1A. Então, se ele é mais 1, eu vou fazer aqui, Zé, ó, 2 vezes mais 1, eu tenho mais 2 aqui, ó. Aqui eu tenho mais 2, e no oxigênio aqui eu tenho menos 6. Então, presta atenção, mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. Qual o número somado com menos 4 para dar 0? Mais 4. Zé. Então, você vem aqui e coloca, ó, mais 4 para o carbono, tá? Então, esse carbono aqui ele é mais 4. E esse sódio aqui ele é mais 1. E esse carbono aqui, Zé? Esse carbono aqui é 0. Ele está sozinho aqui, ó. Então ele é 0, ele não tem carga. Aí o que está acontecendo aqui, Zé? Ó, esse CO2 aqui, presta atenção. O oxigênio é menos 2. Então presta atenção aqui, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Beleza, menos 4. Qual o número somado com menos 4 para dar 0 aqui, Zé? Então, ó, 2 vezes menos 2, menos 4. Número somado com menos 4 é mais 4. Ah, então presta atenção aqui agora, que é fundamental para você entender. Esse carbono ele é mais 4. Esse carbono aqui também ele é mais 4. Então, ó, entre o CO2 e esse sal aqui com carbonato, não há reação de mudança do carbono. O carbono ele é mantido constante, mais 4 aqui e mais 4 aqui. Agora, entre esse CO2 mais 4 e esse carbono 0, aí houve uma reação de redução. Então, presta atenção. O que nós temos aqui, ó? Eu tenho, basicamente, o sódio passando de 0 a mais 1. Então, o que aconteceu com o sódio aqui? Houve um aumento do NOx. Então, se houve um aumento do NOx, eu tive uma reação de oxidação. O NOx aumentou. Então, significa que se eu tenho uma reação de oxidação, esse aqui é meu agente redutor, Zé? É. Se ele é o agente redutor, significa que ele perdeu o elétron? É. E aqui, ó, entre o CO2 e o carbono, o que está acontecendo aqui, ó? Ele passou de mais 4 para 0. Se ele passou de mais 4 para 0, houve uma redução do NOx. Aí você coloca aí. Houve uma redução do NOx. Se houve uma redução do NOx, o que vai acontecer, Zé? Redução do NOx, uma reação de redução. Se houve uma redução do NOx, ele ganhou elétrons. Ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, Zé, o que está acontecendo com ele aqui? Simples. Ele está, então, sofrendo uma redução, e nesse caso, se ele está ganhando elétrons, o CO2 é o meu agente oxidante. Então, o sódio sofreu oxidação, o meu agente redutor, e o CO2 sofreu redução, é o meu agente oxidante. Então, vamos lá? Assinale a afirmação correta sobre essa reação e as substâncias nela envolvidas. Vamos lá, então. Aí diz assim, ó, essa é uma reação de auto-oxirredução. Então, quando que você tem uma reação de auto-oxirredução? Quando você tem um elemento que representa o agente oxidante e esse mesmo elemento simultaneamente representa o agente redutor, como a gente viu no exemplo, no referencial teórico agora há pouco. Não é o caso aqui.
Você tem um agente redutor, que é o sódio, e você tem um agente oxidante, que é o CO2. Não é o nosso caso. Bom, letra B. Na reação, os átomos de sódio sofrem oxidação. Então, ó, sódio está indo de 0 para mais 1. Ele está aumentando o NOx. Ele está sofrendo oxidação. Enquanto que a totalidade dos átomos de oxigênio sofre redução. Não, o oxigênio está tranquilo. Ó. O oxigênio aqui ele é -2 e aqui é -2. Ele não sofre redução nem oxidação. Ele mantém o mesmo NOx. Quem sofre redução é o CO2, não o oxigênio, é o carbono que está sofrendo. Tá? Então tá errado. No sódio metálico, os átomos de sódio apresentam estado de oxidação +1. Não, se é um metal, é o estado natural dele, se não aparece carga nenhuma aqui, é 0. Tá? Não +1. +1 vai ser o do carbonato de sódio. Na reação, a totalidade dos átomos de carbono sofre redução, sofrendo oxidação. Já vimos isso, né? De +1, aliás, de 0 para +1, oxidação, está aumentando o NOx. Os átomos de carbono presentes no CO2 apresentam o mesmo estado de oxidação de que os átomos de carbono presentes no carbonato de sódio. Exatamente. Aqui ele apresenta estado de oxidação +4, e aqui ele apresenta também estado de oxidação +4. Portanto, não há variação no estado de oxidação entre o carbono do CO2 em relação ao carbono do carbonato de sódio. Tá? Então, não há essa variação aí de estado de oxidação. Só tem 4 questões. Aí agora vocês vão fazer em casa as demais questões, tá? E nós vamos para a próxima aula, que é fácil. Ô Zé, Oi, você não pode fazer a 2 das propostas? posso ir. Vou fazer mais um aqui, então. E vai dizer assim, ó, exercício 2, aí das atividades propostas, que foi um exercício aqui, que nós temos aqui, um exercício de Enem, né? Então, você vai ter aqui um exercício de Enem, que sempre exercício de Enem nunca deixa de ser interessante para vocês também. Aí vai dizer assim, ó, o ferro metálico é obtido em altos fornos pela mistura do minério hematita, que está aí, ó, trióxido de ferro 2, contendo impurezas, que é o coque, que é o carbono, e o carbonato de cálcio, que é o calcário, sendo estes mantidos sob um fluxo de ar quente que leva à queima do coque com a temperatura do alto forno chegando próximo a 2.000 graus Celsius. As etapas caracterizam o processo em função da temperatura. Então, nós já vimos isso lá no primeiro ano, essas transformações aqui da metalurgia, né, não com relação à oxidação diretamente, mas essas transformações. Então, entre 200 e 700 graus Celsius, você tem essas transformações. Aí, entre 700 e 1.200, você tem essa transformação. Até que entre 1.200 e 2.000 graus Celsius, você tem aqui, ó, o ferro impuro, ele se funde, tá? E você tem a formação aqui de uma escória fundida, e essa escória fundida é o silicato de cálcio. Bom, para te dar aqui algumas situações. Aí vai dizer assim, ó, no processo de redução desse metal, o agente redutor, ele vai ser quem aqui, ó? Então, vamos lá. Quem que é o agente redutor? Zé, do metal ferro. Então, a gente vai ver aqui quem que é usado como agente redutor desse metal.
Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos analisar aqui, por exemplo, do metal ferro. Por que que o CO2, ou o monóxido, é considerado redutor siderúrgico, né, na metalurgia? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa equação. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o oxigênio, a carga dele é -2. Tá vendo aqui, ó? É -2. Aqui, ó, o carbono, então -2, qual o número somado? Vai dar +2. +2 aqui, ó. Agora, olha o CO2 para cá, olha o que está acontecendo com o CO2. O CO2, o oxigênio é -2, deu -4, ele está indo aqui para +4. Então, no caso do monóxido de carbono, o que está acontecendo com ele? O carbono está passando de +2 para +4. Ou seja, ele está sofrendo o que aqui, ó? Ele está sofrendo oxidação, tá? Então, ele está sofrendo oxidação. Agora, quem que seria, ele está pedindo aqui, ó, quem que é o agente redutor, no caso específico desse metal? Então, o monóxido de carbono, quando ele entra na equação, ele entra nessa equação para sofrer oxidação. Por enquanto, ele não funciona aqui como nenhum redutor siderúrgico, tá? Ele está sofrendo, então, um aumento. Ele está sofrendo oxidação. Mas mesmo assim, vamos analisar então, se ele está sofrendo oxidação e ele quer então, para o metal, o que está acontecendo com esse metal aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se ele quer aqui, ó. Sim, se ele está sofrendo oxidação, se ele está indo aqui, ó, de +2 para +4, o que ele é aqui, ó, nesse caso aqui, ó? Se ele está sofrendo oxidação. O monóxido de carbono aqui, ó, ele está aumentando o NOx, está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, eu posso dizer que ele é o que aqui, Zé? Na verdade, ele é o agente o quê? Se ele está perdendo elétrons. Ele é o agente redutor. Então, se ele está indo de +2 para +4, significa que ele é o agente redutor. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, o meu agente redutor está reduzindo o ferro +3 aqui, tá? Em hematita, é o monóxido de carbono. Então, ele funciona como agente redutor aqui nessa equação. E como ele perguntou aqui, ó, no processo de redução desse metal, o agente redutor é quem? Na verdade, vai ser aqui, ó, o monóxido de carbono. Ele vai ser o meu agente redutor. Ele está sofrendo oxidação, ele está passando de +2 para +4, ele está aumentando o NOx, ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, ele vai ser meu agente redutor. Então, nesse caso aqui, eu marcaria a letra B. Ele funciona como redutor siderúrgico, tá? Do ferro. Zé, Oi. mas a minha dúvida é assim, ó. Não tem como você ter um agente redutor em um processo de redução, certo? Certo. Mas aqui tá perguntando no processo de redução. Mas no processo de redução Não, não mas vai ter agente. é redução do metal, não é redução do ferro. É redução do ferro. Agora, presta atenção o que está acontecendo com o ferro aqui, ó. Ó, esse ferro aqui, qual que é esse ferro aqui, ó? Ele não é o ferro +3. Tá vendo aqui, ó? Esse ferro. Esse ferro é que ele vai ser reduzido. Então, é no processo de redução do ferro. Não é do CO2, do CO. O CO, ele é o agente redutor desse ferro aqui, ó. Entendeu? E não dele. Então, eu estou perguntando aqui, ó, no processo de redução desse metal, quem que é o metal? É o ferro. Quem que é o agente redutor nesse processo? O agente redutor nesse processo é o CO, tá? E ele que está sofrendo redução. Então,
Então, o CO atua como redutor do metal ferro. E se você pegar também, se você for analisar aqui o ferro, por exemplo, aqui durante todo esse processo, aqui o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu tenho também, ó, mais 2, passando para mais 4. Olha só no final do processo aqui, ó. O que acontece com o ferro aqui, ó? Esse ferro aqui não é mais 2, ele está passando para ferro o que aqui, ó? Ferro 0. Ele não está aqui, ó, reduzindo, ele não está sofrendo no final aqui a redução do NOx de mais 2 para mais 0. Então, enquanto o ferro está sofrendo aqui, ó, a redução, na redução desse metal, então a redução desse metal, o monóxido de carbono está sofrendo o quê? Oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, nesse caso ele é o agente redutor e o ferro aqui é o agente oxidante, que está sofrendo aqui, ó, a redução. Então, quem que vai reduzir o ferro no final das contas? O agente redutor, que é o monóxido de carbono. Ele que vai reduzir o agente oxidante dessa equação. Tá? Então, até que essa questão aqui é uma questão mais simples de Enem, aqui é só... Porque uma coisa você já sabe, ou já viu, deve ter visto em algum lugar da vida de vocês. Primeiro ano, no segundo ano, não sei, na sequência que vocês viram. Na metalurgia, você já bate o olho, você já sabe que o redutor siderúrgico é o monóxido de carbono. Então, aí já facilita. É só você fazer tudo que tem ferro e monóxido, você vai ver que sempre o monóxido aqui, ó, ele está sofrendo redução, está de mais 2 para mais 4, mais 2 para mais 4. Sempre vai ser isso aí. Então, não tem outra forma, não tem outro jeito, é muito simples, é bem direto. E aqui ele consolida aqui na redução do ferro, formando o ferro metálico, produzindo o dióxido de carbono. Beleza? Então, vamos lá agora. Começar aqui os nossos amiguinhos aqui, balanceamento. Primeiro, balanceamento normal, que você vai usar aquela regra do macho, né? Aquela regra que vocês vão lembrar lá do primeiro ano ou do 9º ano. Aqui, inclusive, ó, ele vai colocar aqui um dos exercícios aqui do coque, ó. Você coloca o coque aqui no forno, né? Para fazer a escória, etc. Tal. Qualquer coisa a gente faz no plantão depois, esses exercícios de aprofundamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Métodos de balanceamento por tentativas. Bom, então vamos ser bem claro aqui, bem rápido e bem objetivo, porque o que nos interessa mais aqui não é tanto referencial teórico, é rápido. O que mais nos interessa aqui são os exercícios. Então, vamos analisar aqui o seguinte. Como é que é feito o método direto ou o método de tentativa? Então, tem que saber alocar na tabela periódica, que nós vamos ver muita tabela periódica na Química 3, se não me engano. Eu acho que aqui já é livro 2, acho que já vem na Química 3. Então, vamos entender assim, ó. Metal são aqueles que têm capacidade de perder elétrons, são os cátions. Então, normalmente, os elementos que eu falei para vocês na aula passada estão no grupo 1, 2 e 3, são os metais. E você tem os metais de transição externa também, transição interna, ali mais no meio da tabela periódica, é a série dos lantanídeos, a série dos metais terra raras, tá? Mais lá embaixo, na tabela periódica, aparece toda a série deles. E você tem os ametais, que são aqueles que estão mais próximos, do outro lado da tabela periódica, dos gases nobres. Tem a característica de ganhar elétrons. Esses ametais, tá? Eles ganham elétrons. E os metais, eles perdem elétrons. Então, em outras palavras, os metais são aqueles que se tornam cátions, íons positivos. E os ametais são aqueles que se tornam ânions, íons negativos. Mas então é fácil, né? É fácil. Você olhando para a tabela periódica, você consegue identificar. Então, lá no grupo 5, 6 e 7A, normalmente você tem ali, desde o nitrogênio descendo, você vai ter ali os ametais. No grupo 1, 2 e 3A da tabela periódica, você tem os metais. Então, é fácil você identificar quando você olha na tabela periódica. Então, qual que é a regra de tentativa?
Por que que na regra de tentativa, eles usam, então, aquela regra assim, ó, você escreve M-A-C-H-O, macho. Por que que você usa essa regra macho? Que são as prioridades para eu acertar os coeficientes de balanceamento. Ah, então eu tenho que acertar os coeficientes de balanceamento por tentativa? Tenho. Quando não dá para eu fazer um exercício por tentativa, que eu estou tendo uma dificuldade muito grande, dá uma olhadinha no NOX, que tem variação de NOX. Aí o método de tentativa, ele não é eficaz para aqueles que têm variação de NOX, para os elementos naquela equação que tem variação de NOX. Aí você vai ter que usar uma outra metodologia que a gente vai aprender na aula 8, tá? Que é o balanceamento por oxi-redução. Mas analisando aqui o macho. Primeiro eu olho para uma equação química aqui, ó, e vou analisar o seguinte. Nessa equação química eu tenho algum metal? Eu não estou vendo nenhum metal aqui, ó. Se eu tivesse um metal, que nem aqui, por exemplo, o ferro, que é o metal, o primeiro que eu iria balancear seria o ferro. Agora, nessa equação de cima, eu bati o olho aqui, eu não tenho nenhum metal. Então, eu vou ver se eu tenho o quê? M de metal, A de ametal. Que, na verdade, o nome correto é não metal, né? Mas o A é ametal, que são os ânions. Ah, eu tenho um ametal aqui, ó. Ah, metal eu tenho. Eu tenho nitrogênio, eu tenho cloro, tá? Eu tenho aqui ametais. Beleza. Aqui eu tenho ametais. Então, eu começo o balanceamento a partir dos ametais, por tentativa. Ah, e se eu não tiver nenhum nem outro? Se eu não tiver nem metal nem ametal, eu começo por quem? Vou olhar se tem carbono. Tem carbono na equação? Ah, tem. Então, eu vou começar no carbono. Então, se eu não tenho nem ametal, se eu não tenho nem metal nem ametal, eu começo no carbono. Ah, Zé, e no fim, o que que eu faço? Eu deixo o hidrogênio e o oxigênio normalmente para eu balancear no final, tá? Ah, então você deixa o hidrogênio e o oxigênio para fazer no fim. Eu deixo os dois para eu fazer no fim. Então, primeiro eu tento balancear, acertar os coeficientes dos metais, depois dos ametais, depois do carbono, depois do hidrogênio, depois do oxigênio. Ah, mas tem situações que às vezes aparece uma exceçãozinha aí, outra... mas muito difícil, tá? Geralmente, você usando esse artifício e você sabendo fazer o balanceamento de tentativa e o balanceamento de oxi-redução, você não vai ter nenhum problema com nenhum balanceamento. Tem algumas questões de balanceamento que acaba que precisando um pouquinho mais de raciocínio, mas são tranquilos, tá? Então, dá para a gente fazer qualquer um, Zé. Dá para a gente fazer qualquer um. Outra coisa também que a gente tem que lembrar são esses coeficientes que eu tenho aqui, ó, na frente. Ah, esses coeficientes aí, eles são importantes, Zé? São extremamente importantes, os meus coeficientes de balanceamento. Por que que eles são importantes? Primeiro, uma coisa que eu tenho que entender, a quantidade de reagentes, independente da fórmula química que ele se apresente ali como reagente. Mas se eu tenho um reagente ali de ácido sulfúrico, eu estou trabalhando com 3 ácidos sulfúricos, que eu tenho 3 enxofres, então vai ter que sair 3 enxofres como produto. Ainda que você vai ter uma transformação química ali, um fenômeno químico, você vai ter uma transformação na composição química, mas os 3 enxofres que entraram, tem que sair 3 enxofres lá. Ah, mas aí acontece algumas situações, que eu estou fazendo, por exemplo, um balanceamento, e eu me deparo com uma situação em que, durante o balanceamento, eu chego lá, tem número quebrado. Tem número lá decimal. Eu encontrei lá que eu preciso de, sei lá, 3,5 oxigênios, porque está multiplicando por 2. Aí eu multiplico 3,5 por oxigênio, que é o O2, dá 7. Está saindo 7, precisa entrar 7. Eu coloco 3,5. Quando isso acontece, no balanceamento, qualquer que seja ele, por tentativa, por oxi-redução, eu só posso trabalhar com números inteiros. Ah, eu só posso trabalhar com números inteiros. Só posso trabalhar com números inteiros. Que legal. Então, o que que eu faço? Quando eu preciso, para eu usar ali no balanceamento, naquele momentâneo balanceamento que eu estou fazendo, para fechar, deu um número ali decimal, sempre o número na metade, né?
vai dar lá 3,5, 5,5, 7,5, etc. Tal. O que eu faço para eu eliminar o número decimal? Muito fácil. Você multiplica todos os coeficientes que você encontrou ao longo do balanceamento por 2. Aí você vai eliminar o decimal, tá? Então não adianta você multiplicar só o 3,5 por 2, que vai dar 7. Ah, se na primeira equação eu coloquei o 2 na frente, então 2 vezes 2 dá 4. Então vou multiplicar toda a equação, do lado de fora da equação, tudo eu vou dobrar, para eu me livrar do decimal. Então não é interessante eu usar decimal, e está errado quimicamente falando. Eu tenho que sempre buscar os menores coeficientes inteiros para eu balancear aquela determinada equação. Outra coisa que você não pode cair também em uma pegadinha de vestibular, principalmente em pegadinhas relacionadas, por exemplo, aos vestibulares paulistas, tá? Eles apresentam muito assim algo que eu trabalhei com vocês, acho que foi se não me engano, lá no 9º ano, se não me engano, a somatória dos coeficientes que vão balancear corretamente uma equação. Então, o que acontece? Às vezes, você está diante de uma equação em que coeficiente de balanceamento dessa equação, ele é 1. Ah, então, por exemplo, se eu tenho um coeficiente de balanceamento que é 1, esse 1 aqui, ó, ele fica subentendido. Por exemplo, se aqui fosse 1, aqui seria 1 também, Zé, ó, fera, né? Aqui 1 e aqui 1. Tá, beleza, mas eu não preciso colocar o 1 aqui quando é 1. O 1 está subentendido. Se eu pedir para você a somatória dos coeficientes que balanceiam essa equação, aquele que não aparece nada na frente, eu já tenho 1 aqui, ó, eu já tenho um hidróxido, por exemplo, de sódio. Então, eu tenho que somar 1, se aqui, sei lá, deu 2, deu 1 com 2 deu 3, se aqui deu 1, deu 4, aqui deu 2, deu 6. Eu tenho que somar todos os coeficientes, mesmo aqueles que não aparecem nada, eu tenho que somar 1, tá? Para dar o correto aí, a somatória dos coeficientes que vão balancear essa equação. Então, assim, o método de teste, de tentativa, usando a regra macho, é o mais fácil que a gente tem de fazer. Além desse método aqui, ele vai usar com você também o método do raciocínio lógico, é o método da proporção algébrica, que você pode fazer também, tá? Mas o principal método é você identificar quem que é metal, ametal, e carbono, hidrogênio e oxigênio. Na verdade, você vai conseguir identificar já de imediato. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nesses exercícios. Ele vai dizer assim, ó, as reações descritas a seguir estão sem o devido balanceamento, tá? Então, vamos analisar aqui cada reação dessa que está descrita aqui, ó. Eu olho para cá, ó. Eu olho para cá, eu tenho 2 ametais. Eu tenho nitrogênio e tenho nitrogênio. Só que, a princípio, está entrando um nitrogênio e está saindo um nitrogênio. Agora, eu tenho outro ametal. Eu tenho aqui, ó, o cloro. Então, o nitrogênio, por enquanto, eu deixo quieto no método tentativo. Aí eu vou para o outro ametal. Quem que é? O cloro. No cloro aqui, ó, eu tenho 3 cloros entrando, e nesse composto aqui, que é o ácido hipocloroso, eu tenho um cloro do lado de cá saindo. Então, no método tentativa, eu vou tentar balancear primeiro os ametais. Aí eu pego esses 3 que eu tenho aqui, ó, e jogo 3 aqui em Z, ó. Aí no Z aqui você coloca 3, tá? Coloquei 3 aqui. Beleza. Aí joguei 3 para cá, eu vou ficar com 3 cloros. Tá. Agora, carbono eu tenho, Zé? Não tenho carbono aqui. Tá? Outra coisa que eu não tenho, que eu tenho, é hidrogênio. Show, né? Metal, ametal, carbono não tenho, hidrogênio. Vamos ver quantos hidrogênios eu tenho de cá. Então, se aqui eu joguei 3, eu tenho 3 hidrogênios de cá. Beleza. Se aqui eu tiver 1, eu vou ter 1 vezes 3, deu 3. Então, 3 com 3, eu tenho 6 hidrogênios.
Se aqui eu tenho 2 hidrogênios na água, para eu ficar com 6, é só eu jogar 3 hidrogênios para cá. Aí eu jogo 3 hidrogênios aqui, tá? Só que aí tem um problema do oxigênio. Será que nessas condições o meu oxigênio está balanceado? Então presta atenção, ó. Então aqui eu tenho 3 vezes 1 oxigênio, eu tenho 3 oxigênios. E aqui, Zé, ó, aqui eu também tenho 3 que eu tinha achado aqui, vezes 1, deu 3 oxigênios. Então bateu. Então eu posso dizer que aqui eu tenho 1 mesmo, né? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Aí olha o que ele vai dizer na primeira aí, ó. Ele vai dizer assim: fazendo-se o balanceamento dessas reações, analise as proposições. Na primeira reação, a soma dos coeficientes estequiométricos x, y, w e z é 8. Então, ó, 1 com 3 dá 4, 1 com 3 dá 4. Então, 4 com 4 deu 8. Então, verdade. Aqui está certo. Tá? Agora, vamos ver a segunda equação. Segunda equação, eu tenho essa condição aqui, ó. Então, primeira regra, eu identificar o metal. Identifiquei aqui, ó, tenho ferro aqui. Ah, então, primeiro metal. Ah, está entrando 1 e está saindo 2 ferros. Então, o que está acontecendo? Então, aqui eu vou ter, ó, 2 ferros aqui. Aqui eu tenho 1. Eu pego 2 e jogo para cá no lugar de X. Aí eu passo a ter 2 ferros aqui e 2 ferros aqui. Agora eu vou para o ametal. Qual que é o ametal? É um enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui, Zé? Cuidado agora. Cuidado agora. Você já colocou que você tem 2 ferros aqui, ó. Então, quantos enxofres você tem? Eu tenho 2 vezes 2, 4 enxofres de K. Se eu tenho 4 enxofres de K, aqui eu só tenho 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 enxofres de K. Então, olha só que legal. Então, nesse caso aqui, deixa eu ir colocando aqui, que senão eu vou... Então, eu tenho ali 2 ferros. Eu vou ter ali, então, no X2, eu vou ter ali no Z, eu vou ter 4. Beleza. Então, eu tenho 4 aqui, tem 2 aqui, isso eu já descobri. Agora, quem mais eu tenho que ver aqui, ó? Eu tenho hidrogênios? Não. Não tem carbono, não tem hidrogênio. Agora, o que faltou foi o oxigênio. Então, aqui, ó, eu tenho 4 SO2. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes 2, tá? 4 vezes 2 vai dar 8. 8 com 3 aqui, ó, dá 11. Nossa, Zé, deu 11. Agora, presta atenção. Aqui eu tenho 2 oxigênio. Qual o número multiplicado por 2 para dar 11? Então, o número multiplicado por 2 para dar 11 dá 5,5, não é? Então, aí você vai ter 5,5. Aí você joga 5,5 para cá, que vai ficar balanceado. E ali você vai ter 1. Então, quais os coeficientes de balanceamento que eu vou ter aqui, ó? Então, aqui, ó, na frente do ferro aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 5,5. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 4. Verdade, Zé. Agora, só o que você acabou de falar para a gente, Zé? Você falou que não pode ter número quebrado, tem que ser coeficiente inteiro. Ah, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar todo esse aqui, ó, tudo isso aqui, ó, e vou dobrar todos eles. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 2, aqui eu coloco 4. 2 vezes 5,5, eu coloco aqui, ó, 11, tá? Então, fica 4 aqui, 11 aqui. 2 vezes 1, coloco 2. E aqui eu vou ter 2 vezes 4, 8. Então, os coeficientes de balanceamento meu serão 4, o primeiro, 11 o segundo, 2 o terceiro e 8 o último.
Quanto que dá a soma disso aí, Zé? 4 com 11 dá 15, 15 com 17 com 8, 25 a soma. Então, ele diz assim, ó, na segunda reação, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 25. Beleza, correto. Certinho também, dá 25. Agora, vamos ver aqui, ó, a terceira reação. Tem metal? Não. Tem ametal? Tem. Tem o hidrogênio, ou nitrogênio. Então, vamos dar uma olhadinha no nitrogênio aqui, Zé. Aqui está saindo 2, e aqui tem 2 também, ó. Cuidado, isso aqui é aquelas pegadinhas sórdidas, tá? Ó, tem um nitrogênio aqui, tem outro nitrogênio aqui. Então, tem 2 nitrogênios, Aí, o afobado nessa aqui, ó, ele fica meio desesperado, e na hora que ele se depara aqui, ó, ele fala, bom, mas como é que eu vou fazer aqui agora, né? Tem nitrogênio, não sei o que tal. Ele erra, tá? Ele erra a equação, porque ele esqueceu de olhar para os nitrogênios dessa equação. Então, vamos lá. Aí você tem a mesma quantidade, 2 e 2. E agora, o que falta? Tem carbono? Não, não tem carbono. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Aí vamos analisar o seguinte aqui agora, ó. Isso aqui é por tentativa, hein? Se é por tentativa, o que nós podemos jogar aqui em termos de carbono e nitrogênio, Zé? Vamos fazer aqui uma pequena tentativa. O que nós podemos jogar aqui, ó? Vamos fazer o seguinte. Aqui, Zé, eu tenho 3 hidrogênio e aqui eu tenho 2. 3 e 2. Eu poderia inverter isso aqui. Quando você tem 3 de um lado e 2 do outro, o oxigênio está 1 para 1, né, Zé? Está 1 para 1. Então, o que você faz aqui, ó? Se eu jogar 3 para cá, eu fico com 6 aqui. Tá? Agora, se eu jogar 2 para cá, eu fico com 6 aqui também. Então, o hidrogênio ele fica balanceado. Fico com 6. E aqui, se eu jogar 3, eu fico com 6. Só que, se eu jogar 2 aqui, eu fico com 2 nitrogênios. Com 1 nitrogênio, deu 3 nitrogênios. E aqui? Aqui eu tenho 2. Aí eu fico com 2 aqui e fico com 3 aqui. Aí eu tenho um BO aqui. Aí eu tenho uma situação que não dá para eu fazer direto, não dá para eu jogar aqui dessa forma. Aí o que eu posso tentar aqui, Zé? Na verdade, você está tendo aqui, ó, uma variação de NOx, né? É por isso que esse aqui, ele é mais chato para você fazer por oxirredução. Então, olha só aqui o NOx dele aqui, ó. O NOx dele aqui, ele está variando de quanto? Aqui ele é menos 2. Aqui o nitrogênio dele aqui, ó, para dar 0, mais 2. Tá? Aqui, Zé, quanto que é esse nitrogênio aqui, ó? Esse nitrogênio aqui, ele é 0. Então, ele está indo de mais 2 para 0. Se ele está indo de mais 2 para 0, quantos nitrogênios eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2. Então, a variação de NOx dele é de 2. Só que eu tenho 2 nitrogênios, a atomicidade é 2. A gente chama aqui de ΔX. Vou usar aqui pelo redox nessa aqui, tá? Isso aqui é mais difícil para fazer por tentativa. Então, ó, como ele está indo aqui, ó, de mais 2 para 0, a variação de NOx dele foi 2. Só que eu tenho 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aí eu vou jogar aqui, ó, esse aqui é o meu, ele está indo de mais 2 a 0.
Isso aqui é o que está sofrendo redução. Então, esse aqui é o meu agente oxidante. Eu vou jogar o 4 diante do meu agente redutor. Então, eu pego aqui, sem medo de errar, e jogo o 4 para cá, ó. Aí eu descobri que esse aqui tem 4 aqui, Zé. Ah, ele tem 4, Zé. Tem 4 aqui. E agora, quando eu comparo esse, aqui você pode colocar o Y aqui com 4 sem medo de errar. Aí eu tenho esse nitrogênio aqui, ó. Esse nitrogênio é mais 3. Né, Zé? Ele é mais 3. Por quê? Aliás, ele é menos 3. Aqui ele é mais 3, com menos 3, deu 0. Ele está passando de menos 3 para 0. Ele está sofrendo oxidação. Ele está sofrendo oxidação aqui. Qual que é a variação do NOx deles? A variação do menos 3 para 0 foi de 3. Só que eu tenho 2 nitrogênios, atomicidade maior, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vou jogar isso aqui na frente do oposto dele, tá? Que é o outro agente, que nesse caso aqui é o agente oxidante. Aí eu pego esses 6 e jogo para cá, ó. Aí aqui eu sei que tem 6, aqui eu sei que tem 4. Como é que eu descobri isso? Por oxirredução. Aqui, por tentativa, esse exercício aqui seria difícil para resolver. Ah, mas eu não entendo. Você vai entender na próxima aula direitinho as etapas que a gente vai resolver aqui por oxirredução. Mas se eu tenho agora 6 aqui, Zé, e aqui eu tenho 4, que eu descobri aqui por oxirredução, então o que acontece? O agente redutor e o agente oxidante, eles estão balanceados, agora fica fácil. Então presta atenção aqui, ó. Eu tenho 6 nitrogênios aqui com 4 nitrogênios aqui. Então, ao todo, eu tenho 10 nitrogênios. Aqui eu tenho 2 só, preciso de 10, jogo 5 de cá. 5 vezes 2, 10. Tá? Ah, então agora eu tenho 10 e tenho 10. Beleza. E o hidrogênio agora, Zé? O hidrogênio agora eu tenho aqui, ó. Eu tenho 6 aqui e 4 aqui. Então, 4 vezes 3, 12. 12. Aqui eu tenho 2 só, Zé. Então, jogo 6 para cá. 6 vezes 2, 12. Tá? Ah, Zé, então aqui, Zé, o que eu tenho agora? E o oxigênio? Então, eu tenho 6 oxigênios de cá e vou ter 6 oxigênios de cá. Automaticamente, o oxigênio ele já está balanceado. Então, qual que é a soma aqui dos coeficientes inteiros que vem a balancear essa equação? Então, aqui eu tenho 6 com 4, 10, com 5, 15, 15 com 6, 21. Aqui ele está dizendo que a soma dá 10, não dá 10, tá? Vai dar 21, a soma dos coeficientes inteiros. Mas aqui eu já usei oxirredução. Aqui, por tentativa, você poderia até chegar, mas seria difícil. Oi. Quando não tá dando certo tentativa, faz oxirredução? Ah, você pode bater o olho que vai ter elementos que estão sofrendo oxidação e redução. Quando você tem dificuldade, quando aparece 2N de um lado, 2 elementos iguais do mesmo lado, que nem o nitrogênio aqui, ó, você pode bater e fazer por oxirredução. Primeiro, você vai fazer muito mais rápido o exercício, você vai ganhar tempo para a prova, porque se você ficar no exercício desse aqui por tentativa, você pode até chegar, mas você vai quebrar a cabeça para chegar no coeficiente ideal. Então, o que você faz? Você faz a variação do NOx. Aqui, por exemplo, então, ó, o NOx variou de 3. Como você tem 2 nitrogênios aqui, eu só multipliquei a variação. 2 vezes 3, 6. Eu jogo no oposto dele aqui, 6, ó. Tá? E aqui, ó, ele está variando de mais 2 para 0. Então, a variação foi de 2. Vezes 2 aqui, que é a atomicidade. Eu tive a variação de 4. Aí eu jogo no oposto dele aqui, ó, eu jogo 4. Aí acabou, você sabendo que aqui vale 6 e aqui vale 4, aí fica fácil você encontrar os outros. Toda vez que você tem pepino na hora de balancear, você pode ter certeza que se o método de tentativa dificultou, é porque é uma reação de oxirredução, 99,9%, tá? Porque as outras você balanceia tranquilamente no método de tentativa. É sossegado. Mas ainda, mais uma vez, Zé, você fez aqui redox. Eu fiz, mas vocês não viram ainda. Nós vamos ver na próxima aula. Pode ficar sossegado. Todas as etapas, como é que a gente vai fazer um por um, etc. Tal. Fiz para agilizar o processo aqui.
Mas é isso mesmo, Sofia. Ó, agora, nesse caso aqui, ó, olha o quadro. Aqui parece que é o mais fácil, né? Aqui eu tenho sódio, aqui eu tenho sódio. Um sódio entrando, um sódio saindo. Beleza. Aparentemente, eu não preciso mexer no sódio. Aqui eu tenho, vou para o ametal agora. O metal é o sódio. O ametal, cloro. Eu tenho um cloro entrando e um cloro saindo. Beleza. A princípio, não preciso mexer nele. Só que quando eu chego aqui no hidrogênio, eu tenho carbono, eu não tenho, eu tenho 2 hidrogênios saindo e um hidrogênio entrando. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu pego esse 2 aqui e jogo ele para cá. 2. Ah, joguei 2 aqui, ó, para ficar com 2 hidrogênios. Só que quando eu jogo esse 2 para cá, eu passo a ter 2 cloros. Aí eu jogo 2 para cá e fico com 2 cloros. Ah, mas aí, Zé, você jogou 2 cloros para cá. Só que eu fiquei com 2 sódios. Aí eu venho e jogo 2 sódios para cá. Então eu vou ficar com 2 sódios, vou ficar com 2 hidrogênios, vou ficar com 2 cloreto. E aí, Zé? Você vai ter 2 Na aqui, ó, NaCl. Também aqui, né? 2. E aqui agora, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no número de hidrogênio e de oxigênio. Então, ó, o oxigênio de cá eu tenho 2. E aqui na água eu tenho um só. E aqui, na verdade, ó, eu tenho 2 hidrogênios de cá. E aqui eu vou ter 2 hidrogênios. E aí, no caso desse aí, quando você tem que fazer as devidas alterações aí, o que você pode fazer? Então, olha só um detalhe aqui, ó, que eu posso... Ah, não, aqui, ó, eu dei bobeira numa coisa aqui. Deu uma bobeirinha aqui, agora que eu vi. Presta atenção aqui, ó. Não precisava ter feito nada disso, vai dar tudo 2 aqui, mas não precisava ter colocado tudo 2, não, porque eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Eu já tenho 2 hidrogênios aqui, ó. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, não precisava jogar 2 para cá, não, porque aqui eu já tinha 2, ó. Um da hidroxila e o outro da hidroxila. Então, se eu colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, senão ia dar tudo 2, tá? Se colocasse tudo 2, dá certo, mas eu estou procurando os menores coeficientes inteiros. Então, tem que ser tudo 1 mesmo, ó. Aí eu fico um sódio aqui, um cloro aqui, ó. Um hidrogênio com hidrogênio, 2 hidrogênios, um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Então, o coeficiente aqui é tudo 1. Então, a soma dos coeficientes que balanceam essa equação aqui, ó, ele vai ser 1 com 1, 2, com 1, 3, com 1, 4. Aí daria 4. Tá certo, então. Então, ó, a número 1 está certa, a número 2 está certa, a número 3 está errada, dá 21, né? E a número 4 está certa. Então, ele vai dizer assim, assinale as alternativas, assinale a alternativa correta, considerando as proposições anteriores. Então, ó, 1, 2 e 4 são verdadeiros. 1, 2 e 4 são verdadeiros. Alternativa C. Vou marcar aqui, ó. Alternativa C. Marca aí, para na próxima semana eu continuar a partir desse exercício aqui, para a gente terminar esse exercício e já ir direto nos de oxirredução. Tá? Então é tranquilo. Vamos parando aqui para a gente almoçar. Agora que já vai que não adianta começar isso aqui, que às vezes demora um pouquinho. Aí não dá para fazer. Tenta fazer isso. Aí na quinta-feira, talvez. Eu vou ver também aí essa questão, vou ver com vocês essa questão aí. Para eu... Vamos ver como é que a gente vai evoluir hoje e amanhã na biologia. Tá? Mas eu não vou correr. Mas se precisar, eu vou usar as aulas, pelo menos umas 2 semanas aí, as aulas de plantão, para eu chegar no final de abril e eu entregar a apostila de vocês do primeiro bimestre completa. Química vai ser, acho que vai ser mais sossegado, não vai ter problema não. Química a gente está mais em dia. Agora, para eu entregar a apostila de biologia de vocês completa no final de abril, de acordo com o bimestre, para a gente acertar esse dente de 22 dias lá do início do ano. Aí, se precisar da aula de quinta-feira,
a gente vai dar aula mesmo na quinta até acertar o conteúdo. Depois que acertou, beleza. Tá? Mas talvez umas 2 aulas já resolve. Mas depois a gente vê, vamos ver amanhã, hoje, amanhã, como é que vai render. Aí dependendo como é que está rendendo, às vezes não precisa nem utilizar. Aí já nessa quinta a gente faz exercício que pode treinar bastante também essa parte aí de balanceamento, tá? Então, pessoal, deixa eu saindo aqui. Eu volto com vocês, então, final da tarde, né? Com biologia, a gente vai seguir biologia 1, tá? Seguir aquela parte lá que a gente parou na última aula, a gente parou em, nem lembro mais, acho que proteína, né? A gente estava em proteína. Então, a gente vai seguir aquela aula de proteína, terminar a proteína, enzimas, vamos ver se dá para, talvez só proteína e enzimas agora à tarde, não sei se vai dar para passar disso, não. Aquelas aulas lá são aulas gigantescas, mas a gente vai terminar biologia 1, depois a gente vai para biologia 2 ou 3, vai terminar 2 ou 3, depois termina o último, até final de abril, se tudo der certo. Então, até daqui a pouco nos vemos novamente. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até mais tarde. Obrigada. Tchau, Zé. Mais, tchau, moço.